Olá, jovem, seja bem-vindo a mais uma aula e o assunto de hoje é, vamos anotar aqui, conjunto dos números racionais. Esse conjunto, ele é escrito, ele é representado pela letra Q, vamos colocar aqui. Então, olha só, representado pela letra Q. E quem são os elementos desse conjunto? Então, eu vou fazer assim, ó, coloco o Q. Esse cortezinho aqui é só para indicar que eu estou falando de conjunto, sinal de igual. E aí é assim, ó. São os números da forma A sobre B. Tá certo? Onde o A, ele pertence a Z. E o B pertence a Z. E ele tem uma restrição, que é a restrição seu QB tem que ser diferente de 0. Tá certo? Então, esse é o conjunto dos números racionais. E vamos fazer alguns exemplos aqui. Quem são os elementos, né, da forma A sobre B? São as chamadas frações, tá certo? Então, eu tenho aqui a fração, por exemplo, 5 sobre 2. Né? Nesse caso, o A vale 5, o B vale 2. Eu tenho a fração 2 terços. O A vale 2, o B vale 3. Eu tenho a fração 5 sétimos. Eu posso também pensar o A sendo um valor negativo, né? Então, menos 13 e o B sendo 4. Eu posso pensar o contrário também, né? O 12 e o B sendo menos 7. Enfim, eu tenho essa variedade de números. Eu também posso pensar nesse número assim, ó, só o 5. Professor, mas aí tem que ter o A e o B. O B é 0? Não. Nesse caso aqui, ó, o B, você vai colocar ele como sendo 1. Tá certo? Quando eu tenho só o algarismo 5, então nesse caso o B é 1. Eu posso pensar também no menos 12 assim, que é o 12 dividido, por exemplo, por menos 1. Então, eu tenho essa infinidade de exemplos de frações. O que não pode acontecer é o B ser um número igual a 0, porque não existe divisão por 0, tá certo? Então, esse é o conjunto B. Bem, pensando nesse conjunto, vamos seguir a mesma ideia do outro, né? Das outras aulas. Agora eu vou pensar na reta numérica, onde estão localizados os elementos desse conjunto. Então eu venho aqui, ó, desenho uma reta numérica. Desenhar aqui uma reta hoje um pouco maior. A gente vai precisar de um pouco mais de espaço para podermos entender isso aqui de forma legal. Apontar aqui o Q. E olha só. Se eu escolho aqui o 0, nós vimos que eu escolho um tamanho aqui, eu tenho uma unidade. Eu escolho esse mesmo tamanho aqui, ó. Eu tenho 2. Escolho o mesmo tamanho aqui, ó. Eu tenho 3. Professor, mas não é as frações nesse conjunto? Sim. Todos esses valores aqui, eu posso pensar eles com o denominador sendo 1. Vou até colocar isso aqui, ó. Você pode pensar assim, ó, como sendo 1, 2 sobre 1 e assim por diante, tá certo? À esquerda aqui os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, aqui ó, menos 4. Beleza, aqui eu tenho um conjunto. E aí, como que eu faço para localizar, por exemplo, a fração 2 terços? Onde que ela está localizada aqui sobre
essa reta. É o seguinte, a fração 2/3, observe que o numerador é menor que o denominador. Numerador é menor que o denominador. Então, nesse caso, esse valor está entre 0 e 1. Ou seja, ele está nesse intervalo aqui. E aí, vamos usar o princípio básico das frações, que o denominador diz quanto está dividido o todo, em quantas partes está dividido o todo. Nesse caso aqui, esse intervalo 0, 1, ele está dividido em 3 partes. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 3 partes. E o numerador diz quantas partes eu vou pegar. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa primeira parte, essa segunda parte. Então, aqui, ó, está a fração 2/3. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Olha aí. Aqui está a fração 2/3. Ok? Continuando aqui. Aí, por exemplo, e a fração 5/7, professor? 5/7. Você vai pegar esse intervalo, dividir ele em 7 partes e vai pegar o quê? 5 dessas 7 partes. Ok? A fração é 2/5. 5/2. Vamos aqui nessa primeira aqui, ó. Onde que está localizada a fração 5/2? Uma ideia fácil para a gente verificar a localização, você sabe que 5 dividido por 2 é 2,5. Então, ó, 1 unidade, 2 unidades. Então, o meio está aqui, ó, na metade de quem? Entre o 2 e 3. Aqui está a fração 5/2. Ok? Uma outra maneira de verificar isso é você olhar, por exemplo, para o número misto, tá certo? Eu tenho aqui a fração, olha só, menos 13/4, que é esse exemplo aqui, ó. Até circular ele aqui de azul. Esse exemplo aqui, ó, menos 13/4. Onde que ele está localizado aqui sobre essa reta? Então, eu vou escrever o número misto correspondente a essa fração. Isso aqui indica que eu vou pegar o 13 e vou dividir ele pelo 4, certo? 13 dividido pelo 4 dá 3, né? Porque 3 vezes 4 é 12 e 13 menos 12 é 1. Beleza. Olha só, isso aqui implica o quê? Que o número misto, a fração é menos 13, significa que está no lugar negativo, né? Ou seja, vai estar para o lado esquerdo aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho quantos inteiros? 3 inteiros, né? Menos 3 inteiros. Aí, 1/4. O 1 fica aqui e o 4 aqui embaixo. Professor, de onde que veio esse 1? 1 daqui, ó. De onde que veio o 4? O 4 daqui, ó. Certo? Então, ficou a fração 1/4. E esse 3, professor? Esse 3 é daqui, ó. Então, é 3 inteiros, 1/4. Beleza, 3 inteiros, 1/4 negativo. 3 inteiros, ó, você vai contar 1, 2, 3. Então, já foi a parte inteira aqui, ó, 3 inteiros. Então, tá aqui. E agora você vai pegar o próximo intervalo, vai dividir em quantas partes? 4 partes, vai pegar uma. Então, divido aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. A primeira parte é essa aqui, ó. Então, aqui é a fração menos 13/4. E aqui que eu localizo essa fração, menos 13/4. Tá certo? Então, é assim que eu faço para localizar. É importante saber essa localização aí dos números sobre a reta numérica. A fração, vamos escrever isso aqui. Olha só, as formas dessa divisão, né? As formas da divisão. Quais são as formas da divisão? Nós vamos pensar aqui da seguinte forma. Eu tenho o
5 dividido por 2. Essa notação aqui é o que nós chamamos de fração, tá certo? Então eu tenho aqui a fração. Só que existe também a notação que é da divisão, que é como? Assim, ó, 5 dividido por 2. Então, essas notações, elas são semelhantes, tá certo? Então, aqui eu tenho a divisão. Então, tem a fração, aqui eu tenho a divisão. Então, esses valores são equivalentes, né? Vou colocar aqui. Eu tenho o número misto. Como é que eu faço o número misto? Vamos aqui, ó. 5, você pega o 5 e divide por 2. 5 dividido por 2 dá 2. Aí 2 vezes 2 é 4. 4 menos 5 é 1. Aqui é a parte inteira do número, tá certo? Esse aqui fica sendo o numerador e esse aqui é o denominador. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer até colorido, vai ficar, ó, 2 inteiros, tá certo? Quem que é a fração? No numerador vai o 1, no denominador vai o 2. Tá certo? Esse é o número que nós chamamos de misto. Esse é o número misto. E para finalizar, eu tenho a forma decimal. A forma decimal são os números com vírgula. Vem aqui, ó. Como que eu faço o número com vírgula, professor? Você vai pegar a divisão, né, do 5 por 2. Aqui só para indicar, né, que aqui daqui eu fiz um número misto. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 é 1. Aí você continua a divisão. 1 dá para dividir por 2? Não. Aí você coloca um 0 aqui, ó. Desculpa, você coloca o 0 aqui. E põe a vírgula de cá. Aí 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. E 10 menos 10 é 0. Então eu tenho a forma decimal, que nesse caso é quanto? Isso aqui, ó. É 2,5. Tá certo? Então aqui tem a forma dessa divisão. Eu posso ter ela na forma de fração, na forma de divisão, na forma de número misto e na forma decimal. Tá certo? Agora vamos aqui para as relações de pertinência desse conjunto. Olha só. Eu tenho aqui o 5. Ele pertence aos naturais, né, que nós já estudamos. O 5 pertence aos inteiros, que nós já estudamos. E o 5, ele pertence ao conjunto Q. Uai, professor, mas não tem que ser a fração? Sim. Você vai pensar da seguinte forma, ó. Aqui eu posso reescrever como sendo 5 sobre 1. Ok? Posso pensar que no menos 5 pertence aos naturais? Não. O menos 5 pertence aos inteiros? Inteiros, letra Z, né? Menos 5 pertence aos inteiros? Sim. O menos 5 pertence aos racionais? Muito bem. Pertence sim, que eu posso pensar como menos 5 dividido por 1. Ok? Para finalizar aqui a nossa ideia, 2/3 pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. 2/3 pertence aos inteiros? Não pertence. E 2/3 pertence ao conjunto Q. Ok? O conjunto dos números racionais. Vamos encerrando aqui a nossa atividade e te espero na próxima aula. Fui!